povo, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 3.650 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal e que têm apoiado o meu trabalho. E no vídeo de hoje nós vamos ver o restante da história do Reino do Ponto, vamos ver os últimos reis, o grande Mitrídates VI. Veremos também o que aconteceu com o Reino do Ponto e o seu território. Também vamos ver a parte da sociedade, cultura, religião, entre outras coisas aí deste reino que foi um reino que bateu de frente com os romanos. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que deem o like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal e valorizem o meu trabalho, também não custa nada. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e tem várias sagas e mini sagas que estão aí todas organizadas em playlists na videoteca do Zelota, com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. E esse aqui é um especial que eu trago a cada meta de inscrito batida, e nossa próxima meta agora é de 3.150 inscritos. Conto com vocês. Me sigam no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e assistirem ao quadro do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do YouTube, lá no IGTV, mas que vocês podem ver em antecipado no acampamento Zelota. É só vocês verem como é que faz para assinar aí embaixo. Vocês não só assistem antecipado, como também podem ajudar aqui o canal, contribuindo aqui para que a gente continue fazendo esse conteúdo para vocês. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais, e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos dar sequência à história aqui do Reino do ponto onde eu parei, sem usar uma redundância. Mas para quem não assistiu ao vídeo anterior, de antemão já recomendo que vocês assistam. Vou deixar o card aqui em cima, deem uma conferida lá, depois vocês voltam para cá. Bom, tivemos no final do vídeo anterior o reinado do Farnaces I, que entrou em conflito ali, tentando conquistar os territórios do Bósforo, e que todos eram aliados dos romanos. Bom, e aí o seu sucessor, que foi o Mitrídates IV, ele teve uma política totalmente diferente. Então ele faz uma política de aproximação ao Império Romano e aos aliados de Roma no Bósforo. E aí o Mitrídates IV, ele chegou até a ajudar o Átalo II de Pérgamo, que era o rei de Pérgamo, e estava sendo atacado por Prústia II, rei da Bitínia, que era conhecido como o Caçador. E aí o próximo rei do ponto foi o Mitrídates V, que era sobrinho do Mitrídates IV, e que ele deu a essa continuidade à boa relação com Roma. Então Mitrídates V, ele inclusive ajuda os romanos em duas situações. Um evento grandioso que vocês conhecem, e foi enviando navios e uma pequena frota auxiliar para ajudar os romanos na Terceira Guerra Púnica. Foi a terceira e última batalha entre Roma e Cartago, que aconteceu entre 150 a.C. a 146 a.C. Eu conto a história da Segunda e Terceira Guerra Púnica no vídeo do Aníbal, na saga ali dos inimigos de Roma. Bom, e aí posteriormente aconteceu uma outra situação de Roma contra o Aristônico, que era um pretendente ao reino de Pérgamo. Isso foi em 131 a.C. A história desse cara é até curiosa, porque ele tinha até o direito a assumir o trono, mas Roma tinha os seus interesses em ficar com o território de Pérgamo e acabou atropelando a história toda. Então ele teve que lutar para poder ficar com o trono, e Roma teve a ajuda do Reino do Ponto. Aconteceu que ele não conseguiu, foi derrotado, e os romanos ficaram com Pérgamo. Bom, e aí por conta das prestações de serviços, né, que foram feitas ali pelo Mitrídates V para Roma, ele acabou sendo recompensado pelo cônsul romano Mânio Aquílio com a província da Frígia, que também foi um reino na antiguidade, fazendo parte ali do território do Reino do Ponto. Porém, o Senado romano destituiu o Mânio do cargo por acusação de corrupção, e aí todos os seus atos foram suspensos.
Mas o Mitrídates V ele manteve ainda a Frígia sobre o seu domínio até o fim do seu reinado. Bom, ele também conseguiu ali expandir a sua influência pela região e, claro, sempre naquele esquema dos casamentos, né, os arranjos matrimoniais. E ele casa a sua filha Laodiceia com o Ariarathes IV da Capadócia. E depois desse casamento ela passa a se chamar de Berenice da Capadócia. O reinado do Mitrídates V ele termina de forma trágica, tendo a sua vida ceifada por conspiradores, que foi em Sinope, na capital do reino do Ponto. E a acusação foi que a própria esposa havia o envenenado. E isso vai causar um trauma no filho do Mitrídates V, e que quem viu o vídeo do Mitrídates VI sabe disso aí, hein? Vou falar sobre essa história aqui rapidinho. Bom, o reinado do Mitrídates V ele ficou marcado por ter sido pela forte influência da cultura grega e por ter dado ali generosas doações para Atenas e para Delos, e também pela sua veneração ao deus Apolo. E aí tivemos o reinado do Mitrídates VI, o mais importante rei do Ponto, e que era o filho do Mitrídates V. Bom, no ano de 120 a.C., após vários anos de regência da mãe, já que o Mitrídates V, no caso, quando faleceu, o Mitrídates VI ele ainda era muito pequeno, muito novo. Então ele seria o próximo a suceder o trono, né, o primogênito. Porém, a mãe do Mitrídates VI, que havia orquestrado o envenenamento do Mitrídates V, ela não queria que o Mitrídates VI assumisse o trono, e sim que o filho mais novo é que fosse o rei do Ponto. Então ela inclusive até tentou tirar a vida do Mitrídates VI em várias oportunidades. Inclusive ele acaba fugindo do Ponto, e depois de alguns anos ele retorna e vem mais velho, experiente e forte, e tendo ali a um apoio, inclusive exército e a população. Ele acaba não só tirando a mãe da regência, como também o seu irmão mais novo, como acaba também mandando executar os dois. Portanto, vocês lerem ali que ele chega em 120 e toma tudo, é porque ele foi vítima primeiro de uma conspiração contra ele. Então, quando ele se torna o rei do Ponto, ele tem os planos, né, dele de dar sequência à expansão política que havia sido iniciada pelo Mitrídates V, seu pai. Então seu objetivo era de unificar as terras do Mar Negro, que eram a Bitínia, a Taurácia, que era também conhecida como Crimeia Romana, e também a Capadócia. Bom, com recursos e com um exército forte, o Mitrídates VI ele fez uma política diferente da política do pai. Ele faz uma oposição a Roma. Então ele começa a conquistar territórios que ficavam no Bósforo. Ele dá início com a conquista da Cólquida, que teve um reino também na Antiguidade e que é conhecido pelas histórias mitológicas do Velocino de Ouro, que foi levado pelo Jasão, né, com a sua missão com os Argonautas. Inclusive eu conto a história desse reino aqui no canal. E aí depois o Mitrídates VI ele estendeu o seu domínio na costa norte do Mar Negro, e ele consegue tornar o reino do Bósforo um reino que fazia parte do seu protetorado em 115 a.C., uma vez que o reino do Bósforo não conseguia se defender dos ataques dos citas. E aí ele também firmou o seu domínio sobre a Galácia e a Capadócia, e fez uma relação muito próxima com o reino da Armênia. E aí em 91 a.C., o Mitrídates VI ele destronou o Nicomedes IV, que era o rei da Bitínia. E o Nicomedes, como era aliado dos romanos, ele foi para Roma pedir socorro aos romanos. E aí os romanos começaram a desconfiar de quais eram as intenções do Mitrídates VI, que as intenções eram as mesmas que a nossa, de
dominar o Bósforo. Então os romanos eles conseguem restituir o trono do Nicomedes IV, mas não por muito tempo, já que o Mitrídates novamente destrona o Nicomedes IV e acaba anexando esse território ao reino do Ponto. E aí esse ato, né, essa disputa acaba sendo ali o grande ponto para o início das guerras mitridáticas, que foram as 3 guerras que aconteceram entre o reino do Ponto do Mitrídates VI e os romanos. Mas antes de acontecer essa guerra, aconteceram outros eventos, né? O Mitrídates I ele ainda não tinha um efetivo forte o suficiente para enfrentar a República Romana. E os romanos passavam por uma questão interna que estava acontecendo dentro da Itália, em que Roma teve que lutar contra outros povos itálicos, e essa guerra foi conhecida como Guerra Social, que aconteceu entre 90 e 88 a.C. Então foi um tempo suficiente para que o Mitrídates ele começasse a se organizar melhor para essa batalha. Inclusive, quem quiser saber detalhes sobre as guerras mitridáticas, eu contei essa história no vídeo do Mitrídates VI. Vou deixar o card aqui em cima e eu falo sobre essas batalhas que está na saga dos inimigos de Roma. Então quem já assistiu o vídeo, beleza. Quem não assistiu, eu recomendo que vocês assistam a esse vídeo do Mitrídates VI, porque a sequência agora aqui da história vai ser um spoiler desse vídeo dele, beleza? Bom, seguindo aqui, depois da terceira guerra mitridática, o Mitrídates VI ele havia sido derrotado por Pompeu Magno na terceira e última guerra e acabou se refugiando em Panticapeu, que era uma cidade que ficava na Crimeia. E aí lá ele acabou tirando a própria vida em 63 a.C. Bom, como o Mitrídates eu mencionei um pouco atrás, o Mitrídates ele tinha uma paranoia por conta do pai dele ter sido envenenado. Então durante a sua vida ele tomava diariamente pequenas doses de veneno e com isso ele foi criando ali uma imunidade a veneno. Então ele acaba tentando se envenenar, mas como ele tinha essa imunidade ele não consegue. Então ele acaba pedindo ajuda de um soldado, alguém que estava próximo, para que cravasse uma espada no seu peito, no seu tórax, né? Porque ele não tinha mais força para fazer isso, ele já estava muito idoso, né? E então ele acaba pedindo essa ajuda para tirar a própria vida. Mas existe outra versão também que fala de que ele foi vítima de uma conspiração de um de seus filhos, que na verdade era um filho bastardo chamado Farnaces II, e que o Farnaces II havia mandado homens para tirar a vida do seu pai, já que ele queria assumir o território do Bósforo. Então são as duas versões que existem a respeito do fim aí do Mitrídates VI, que inclusive chegou até a ter uma possibilidade de fazer uma aliança com o Aníbal e os dois enfrentarem Roma, já que depois que o Aníbal perde ali a batalha na terceira guerra púnica, ele vai parar lá pelo reino do Ponto. Bom, continuando aqui, o Farnaces II, ele quando assume o reino do Bósforo, ele tem uma postura diferente, né? Ele acaba buscando, na verdade ele enganou os romanos. Ele se torna o novo rei do Bósforo. Ele tinha conquistado ali muita experiência em batalhas que ele teve ao lado do pai nas guerras mitridáticas, e ele também teve um treinamento com os legionários romanos que eram enviados para o Ponto para ensinar os pônticos a lutar, né? Uma vez que eles eram aliados dos romanos, então eles precisariam ter um conhecimento de estratégia de batalha para lutar ao lado dos romanos. E aí foi a questão, quando ele se torna o rei do Bósforo, ele sabia como os romanos lutavam e achava que saberia como derrotá-los. E aí o Farnaces II ele vai primeiramente fazer um acordo de paz com Roma, que seria um tempo que ele teria para se organizar para começar a atacar novamente os territórios do Bósforo e dar continuidade ao que o pai dele estava fazendo e
a expansão que começa ali com o avô. E aí o que ele faz? Ele faz esse acordo com Roma, só que os romanos, claro, que não ia deixar de graça essa guerra, das 3 guerras mitridáticas. As campanhas militares são caras, né, custam muito dinheiro, então eles pegaram territórios que pertenciam ali ao Ponto. Então eles ficaram com uma parte ocidental do reino do Ponto e também anexaram a província da Bitínia, formando a província da Bitínia e do Ponto, que ficou com os romanos. A outra parte oriental do território do Ponto foi dada para os Gálatas, que eram aliados dos romanos. Bom, Farnace II ele fez essa reaproximação com Roma, mas ele iria depois atacar novamente em 47 a.C. Isso aí seria a grande tentativa de expansão do Farnace II. Só que aí aconteceu o seguinte: os romanos estavam em uma guerra civil, e foi aquela grande guerra que aconteceu entre Júlio César e a facção conservadora do Senado, que teve como seu líder militar o Pompeu Magno, que já estava aposentado, já havia pendurado a espada, mas foi convencido a sair da aposentadoria porque ele seria o único general romano com capacidade de derrotar o Júlio César. E aí, enquanto os dois estavam se enfrentando, esses dois gigantes romanos, o Farnaces ele foi reconquistando o território que havia sido perdido nas guerras mitridáticas. Então ele invadiu novamente a Cólquida e também tomou parte do reino da Galácia. E aí o rei da Galácia, Dejorato, né, ficou pensando: o que é que esse cara está fazendo? O que é isso? Me atacando, né? Ele é vassalo de Roma. E aí o Dejorato vai até Roma pedir ajuda aos romanos, dizendo que estava sendo atacado pelo aliado, né, que era o reino do Bósforo, né, pelo Farnace II. E aí o que acontece é que os romanos eles estavam nessa situação da guerra civil. E aí dizem: procurem um tenente que está lá, que é amigo de Júlio César, que no caso era o Domício Calvínio, que ele resolveria essa questão. Inclusive o Domício Calvínio era muito próximo do Júlio César. E aí o Calvínio ele vai enfrentar o Farnaces e sofre uma derrota cachapante na Batalha de Nicópolis, que aconteceu na Armênia. E aí, confiante com essa vitória, o Farnaces continuou sua expansão e recupera antigos territórios da época do pai dele, invadindo o Ponto e parte da Capadócia. Aí Júlio César estava no Egito, ainda enfrentando Pompeu Magno, quando fica sabendo dessa história. Então ele resolve deixar um pouco de lado essa sua batalha com o Pompeu e vai pessoalmente até o Bósforo para resolver esse problema. Então Júlio César ele reúne as suas tropas que estavam na Ásia Menor e acaba enfrentando o Farnace II na Batalha de Zela, onde ele consegue derrotar o Farnace II e acaba aniquilando o exército do Bósforo. E foi ao fim dessa batalha que Júlio César falou uma das suas mais emblemáticas frases, né, depois daquela do Até tu Brutus, que é quando ele disse: vim, vi e venci. Né? Essa frase foi dita após essa vitória contra o Farnace II. Bom, já o Farnace II conseguiu ainda fugir e foi com um pequeno exército, um pequeno contingente de cavalaria para o Bósforo, mas ele estava enfraquecido, moralmente derrotado. Chegando lá, ele acaba sendo eliminado por um antigo desafeto pessoal dele. Bom, Júlio César ele devolve a parte oriental do Ponto para o Dejórato, que era o rei da Galácia, que reinou até 41 a.C. Depois disso, o território ficou sendo governado por reis vassalos de Roma até 63 d.C., quando o território foi unificado à Capadócia, sendo formada a província da Galácia Capadócia. Depois desse território que você junta ali Bitínia, Capadócia, o reino do Bósforo, Ponto, enfim, tudo isso aquilo ali vai ser depois dividido em 3 partes durante o reinado de Nero.
e depois em 4 partes durante o reinado do Diocleciano, até ser novamente unificado em um único território durante o reinado de Alexandre Severo. E depois, na época do Império Bizantino, ele vai ser dividido novamente em 2 províncias. Bom, agora eu vou entrar na parte a respeito da sociedade, cultura e religião. Bom, não se tem muita informação a respeito do Ponto, na sua sociedade, antes dos últimos reis do Ponto que nós vimos agora neste vídeo. O geógrafo Estrabão nasceu em Amácia, que foi a primeira capital do Reino do Ponto, portanto ele nasceu lá no Reino do Ponto, que é um dos caras que mais tem registros na antiguidade, né? Como eu já disse, falei muito sobre ele aqui no canal. Uma influência grega em Amácia e Sinope era muito grande, era bem visível até antes da chegada do Alexandre o Grande nas cidades da costa da Anatólia, e sofreram muito essa influência da cultura grega. O próprio exército do Ponto, ele unia as falanges gregas, esse estilo de batalha das falanges gregas, também com o estilo iraniano dos arqueiros montados, que vinha lá dos citas, dos sármatas, depois dos alanos e outros povos que a gente já viu aqui no canal. Então existia também uma outra questão, que era a diferença de classes, que era muito grande entre as classes sociais, e as cidades costeiras elas eram mais ricas, mais helenizadas do que as áreas rurais, que mantinham mais a sua cultura dos ancestrais, assim como as regiões montanhosas, que mantiveram o antigo modo de vida, bem mais puxando para o lado iraniano-persa. Apesar da cultura helena ser presente no Ponto, a passagem de Alexandre o Grande fez com que se acentuasse essa influência, dando ali mais traços da educação macedônica, como no caso a tradição da sucessão do rei, que era visto como o grande soberano pela população, que mantinha ali a sua tradição iraniana. Então você tinha uma grande similaridade entre essas duas culturas. Principalmente a elite pôntica, que terá essa forte presença da cultura grega. Bom, a cultura do Reino do Ponto é o maior exemplo dessa fusão, entre a cultura grega e a cultura persa. Tinham várias línguas que eram faladas no Ponto, inclusive o próprio grego, de todos aqueles povos que viviam na Ásia Menor, até o século III a.C., quando o grego se torna predominante. Bom, é possível que alguns membros da antiga aristocracia persa ainda falassem o antigo persa, no caso que era lá da época dos Medos. E a religião ela era mista, com várias religiões de povos de origem iraniana, e também com a chegada da cultura grega, tendo ali adoração a deuses do panteão grego, sendo os mais adorados o Zeus, a Afrodite e o Hércules, que era um semideus. E também assim como as divindades iranianas, que eram cultuadas, sendo a principal do deus Mitra, que era o deus do sol, que era associado ali à nobreza e também aos guerreiros. E será também muito cultuado no Alto Império Romano, sendo não só pelos imperadores, como também pelos soldados. Inclusive as armaduras dos soldados romanos tinham aquele símbolo do sol, que seria o sol invicto, e também era uma referência, no caso ali, ao deus Mitra. Bom, e na Grécia seria o Hélio, Bom, junto com a Pártia, ele também vai ser um refúgio para o Mazideísmo, que era uma antiga religião persa, que falei também sobre essa religião lá no vídeo sobre os Sassânidas. E o nome Mitrídates, que foi muito utilizado aí pelos últimos reis do Ponto, ele significava presente de Mitra, seria a tradução para esse nome. Bom, o sucessor do rei seria tradicionalmente o seu primogênito, e em alguns casos poderia ser até o seu irmão. Nesse caso o rei não tivesse um filho, seria o seu irmão, como aconteceu também de um sobrinho. Bom, a corte pôntica sediada em Sinope tinha um modelo heleno com um conselho formado por dignatários. Hoje eles prezavam pela continuidade,
da cultura iraniana, que contava com a providência divina, as divindades iranianas, e também da cultura grega, que trazia os heróis gregos, e serve como base ali do culto para a dinastia real. Bom, a própria história da juventude do Mitrídates VI, ela é uma mostra da jornada de um rei fundador, de um grande rei que passou por provações, purificação, e que mostrou ali habilidades ao lutar contra feras. Inclusive a imagem do Mitrídates VI usando ali uma pele de um leão. Isso é totalmente associado à imagem de um rei, praticamente como um ser divino que está predestinado à glória. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora no próximo sábado com a saga bizantina e vamos ver a última parte da história do reinado do Isaac II. Na sexta-feira tem enquete para o nosso especial de 3.700 inscritos, então fiquem de olho lá no Instagram, @zelota, e também na aba comunidade aqui do canal. E claro, na quinta-feira tem o Curta com o Zelota e eu vou falar sobre essa questão do Mitrídates VI. Será que ele foi executado pelo filho ou ele realmente tirou a própria vida? Vamos fazer um debate a respeito disso. Então ficar por aqui, até sábado, um abraço do Zelota, falou pessoal.